Aleluia! A graça e a paz, povo de Deus, como vai? Tudo bem? Hoje é nossa última aula da matéria Fruto do Espírito. Eu quero agradecer a paciência de cada um de vocês, o amor de cada um de vocês que tiveram conosco. Espero que essa matéria tenha trazido para vocês um grande entendimento em Deus, que a partir de agora cada um de nós venhamos viver de fato esses presentes em que o Senhor Jesus nos entregou e que a nossa vida seja diferente, que a partir de agora o fruto do Espírito venha realmente ser algo tão vivo, tão eficaz na nossa vida, que venha manifestar a glória dele através da nossa vida para milhares e milhares de pessoas. Eu vou dar uma pincelada e eu creio que vou falar algumas coisas, vou contar alguns testemunhos do que se envolver no fruto do Espírito pode fazer. Quando você se move, se envolve com o fruto do Espírito e se move nele, o que ele é poderoso para fazer? A humildade sempre vai abrir portas, a mansidão sempre vai abrir portas, a verdade sempre vai abrir portas. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Para isso, quando a gente opera de fato no fruto do Espírito, não se preocupe, a palavra de Deus vai se cumprir. Todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Cristo, daqueles que vivem segundo o propósito. E o nosso principal propósito é resplandecer como Jesus, é resplandecer a glória de Jesus, é viver como Jesus na terra, é andar como Ele, falar como Ele e todos os dias ver o fruto dEle, do Espírito dEle, o fruto dEle operar todos os dias em favor de pessoas. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro que é um novo tempo sobre as nossas vidas. Pai, graças nós te damos por esta aula, graças nós te damos por esta matéria, graças nós te damos, Senhor, porque o Senhor tem mudado tudo em nós. A cada dia mais e mais, nós estamos compreendendo a tua vida, Senhor, e temos visto sinais, maravilhas extraordinárias operando no nosso meio. Nós te louvamos, te bendizemos e glorificamos em nome de Jesus. Olá, estamos, como eu disse na última aula, e eu quero falar um pouco sobre domínio próprio, sobre bondade, sobre mansidão e contar alguns testemunhos do que nós temos visto Deus fazer através de uma vida de alegria, numa prática do Espírito Santo. Bondade. A bondade e a generosidade que brota de um coração benigno. A bondade e a generosidade, ela sempre vai brotar de um coração benigno. Efésios capítulo 5, versículo 9. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. O fruto da luz, a alegria, a justiça, a bondade, a mansidão, ele consiste em toda bondade e justiça. Alguém que se move exatamente manifestando a glória de Deus, ele sempre vai se manifestar trazendo para as pessoas bondade, justiça e verdade. Filho de Deus, homens e mulheres de Deus que de verdade
conhecem Jesus, eles praticam as obras de Cristo, eles manifestam as obras de Cristo, e sempre ele vai andar na bondade, na justiça e na verdade, porque filho de Deus é guiado na verdade pelo Espírito de Deus, conduzido na verdade, na bondade e na justiça pelo Espírito de Deus. Sempre nós seremos conduzidos dessa forma. Por quê? Porque somos filhos de Deus. Deus, Ele é bom. E como Ele é bom, Ele nos fez e nos forjou nele. E por ter nos forjado nele, e nós estamos conectados com Ele e recebemos a natureza dele, então naturalmente nós nos movemos produzindo o fruto dele. Tudo que Deus fez é muito bom. Deus é um Deus de justiça. Em Deus não existe treva alguma. Tudo que Ele faz é bom. E quando Ele fez eu e você, Ele viu que era melhor ainda. Deus é bom. A terra está cheia da bondade de Deus. Salmo 33, versículo 5. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Toda a terra está cheia da bondade do Senhor. Ele ama a justiça e o direito. Ele ama. E Ele vela para que a palavra dele se cumpra. A bondade age em favor dos outros. Romanos 15, versículo 14. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos da bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. A bondade sempre vai trabalhar, o fruto do Espírito sempre vai trabalhar em favor dos outros. Reino de Deus é um reino onde Deus move em nós e nós nos movemos no coletivo. Deus firma mais e mais a estrutura dele, o caráter dele, a vida dele em você, e você se move nisso, se move no caráter dele, trazendo a edificação de Cristo para o coletivo. Quando Deus ele estabeleceu mestres, profetas, evangelistas, apóstolos, pastores, foi para a edificação de um corpo, de um coletivo. Foi para trazer a edificação. Sempre a bondade, sempre o fruto do Espírito vai trabalhar em favor de todas as pessoas. Nós precisamos entender isso. A nossa bondade revela sempre. Toda vez que nós estivermos nos movendo em bondade, a nossa bondade sempre vai revelar o caráter de Deus, o caráter do Pai. O Pai vai ser conhecido, o caráter do Pai vai ser conhecido através do fruto dele operando em nós. E é por isso que nós precisamos todos os dias ter intimidade com o Espírito, para que o Espírito revele Jesus, para que Jesus, sendo revelado a nós, o Pai seja revelado através da nossa vida, porque nós somos cartas que estamos sendo lidas. Nós somos cartas que estamos sendo lidas. Então, aonde nós entramos, na faculdade, em casa, no trabalho, aonde nós entramos, as pessoas estão lendo a glória de Cristo em nós. Mateus capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra.
Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Nós fomos chamados para que a luz de Cristo brilhe sobre nós, brilhe em nós, e que a gente mude a vida das pessoas. A bondade de Deus operando em nós vai mudar a vida das pessoas. A expectação da criação é a manifestação dos filhos de Deus. A criação foi exposta a uma vaidade, não por sua culpa, mas sim por aquilo que a expôs. E eles estão gemendo, esperando que os filhos de Deus revelem a bondade de Deus. O mundo está esperando que o Filho de Deus, que Deus seja revelado através de nós. A multiforme sabedoria de Deus será revelada através dos filhos de Deus, que hoje formam um corpo chamado igreja. E essa multiforme sabedoria vai mudar a história de milhões e milhões de pessoas que ainda não tiveram o prazer e a honra de conhecer ao Senhor. Um homem bom, ele é conhecido por aquilo que ele fala. Nós conhecemos um homem bom quando ele abre a sua boca. Mateus capítulo 12, versículo 34. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Um homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Nós sabemos que um homem é bom quando nós percebemos saindo da boca dele, ele tirando do bom tesouro coisas boas. Ele vai falar sempre de coisas boas. Em nome de Jesus. Devemos sempre estimular uns aos outros em amor e em boas obras. Hebreus capítulo 10, versículo 24. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às outras obras. Nós precisamos manifestar, através de Cristo, as obras de Cristo. O mundo está gemendo, esperando que homens bons, chamados de filhos de Deus, comecem a operar toda boa obra pela qual nós fomos estabelecidos para produzir. Fidelidade é uma delas. Nós precisamos nos mover em fidelidade. Integridade é ser digno de confiança. Nós precisamos nos mover nessa fidelidade. A despeito da nossa fidelidade, glória a Deus que Deus sempre vai ser fiel, independente se a gente seja fiel, Deus sempre permanecerá fiel. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos também com Ele, reinaremos. Se o negarmos, Ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel. Glória a Deus, que a fidelidade de Deus não está ligada à nossa fidelidade.
Não está para Deus continuar sendo fiel a nós, Ele sempre sendo verdadeiro, sempre velando por sua palavra, Ele vai continuar sendo fiel a nós. Existem vários exemplos de homens na palavra que foram fiéis a Deus, e por causa da fidelidade que eles tiveram, Deus rasgou o céu em favor. Jesus é a maior expressão humana de fidelidade a Deus. Fiel a Deus. Hebreus capítulo 3, versículo 2. O qual é fiel, aquele que constituiu, como também o era Moisés, em toda a casa de Deus, fiel sumo sacerdote. Hebreus capítulo 2. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, e sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo. Fiel e verdadeiro. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga a peleja com justiça. Deus sempre foi fiel. Jesus é a expressa imagem de alguém que é fiel. Nós precisamos entender, a se mover na fidelidade, da mansidão, domínio próprio. Algo que me chamou muita atenção foi, estava estudando sobre Gálatas, capítulo 4, capítulo 2, me perdoe, e eu estava estudando Gálatas, capítulo 2, e quando Paulo chamou a atenção de Pedro, foi algo muito forte aquilo, porque quando Paulo estava chamando a atenção de Pedro, porque ele viu que Pedro estava dissimulando, ele não chamou a atenção de Pedro para tentar destruí-lo, para tentar acabar com o ministério de Pedro. Ele chamou a atenção de Pedro para simplesmente trazer Pedro para o entendimento, para trazer Pedro de verdade para a palavra de Deus. Paulo estava chegando a partir do Gálatas capítulo 2, versículo 11, e chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti de cara, porque era repreensível. Olha que coisa tremenda. Paulo, quando foi chamar a atenção de Pedro, chamou a atenção de Pedro, foi de cara, na frente de Pedro. Ele não chamou a atenção de Pedro para destruir o ministério de Pedro, muito pelo contrário, foi para puxar Pedro para cima. E algumas manifestações do fruto do Espírito foram muito latentes nessa conversa aqui. Se você pegar esta conversa e analisar o quanto o fruto do Espírito estava latente na vida de dois grandes homens de Deus, um deles, o líder da igreja, um deles, aquele que poderia, se estivesse cheio de soberba e de altivez, poderia olhar para Paulo e falar: quem é você? Você não me conhece, você não sabe nem quem sou eu, quem é você? Nem andou com Jesus, você nem chegou a conhecer Jesus. Se Pedro se movesse em soberba e altivez, ele de repente poderia ter tentado subjugar Paulo,
mas muito pelo contrário, ele entendeu o que estava acontecendo. Ele era o líder da igreja, ele era o apóstolo Pedro, ele era o líder da igreja, ele era o cara que tinha recebido do próprio Jesus. E algo mais tremendo, já tinha mais de 40 anos que ele tinha recebido essa chave, essa autoridade. Já tinha mais de 40 anos. Jesus já tinha morrido e ressuscitado. Jesus já tinha subido. Pedro já estava há 40 anos caminhando no Evangelho. Ele poderia ser um homem soberbo e altivo, mas ele percebeu que ele estava realmente sendo achado repreensível. E algo muito interessante foi que o outro homem que veio repreender e chamar a atenção de Pedro, veio em amor. Veio em amor e chamou a atenção de Pedro. Mas chamou a atenção de Pedro foi na cara, foi frente a frente. Ele não foi para as redes sociais para tentar acusar Pedro e destruir Pedro. Ele não se colocou como justiceiro da igreja para tentar destruir Pedro. Ele veio exatamente como a Bíblia diz que nós temos que ir. Se nós pegamos um irmão numa falha, em amor, nós temos que ir em amor, e em amor corrigir. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com gentios, mas depois que chegaram, foi retirado e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Paulo percebeu que Pedro estava sendo dissimulado. Ele percebeu que Pedro estava com medo de se queimar, vamos dizer, com o povo de Tiago que estava chegando, os hebreus, os judeus que estavam chegando. Então deixa eu te dizer, aquele homem que era o líder da igreja, ele também, depois de 40 anos, ele ainda, de uma certa forma, estava sendo influenciado, foi influenciado nesse momento pelos judeus que estavam vindo, por homens. Mas o mais tremendo é que quando ele foi repreendido, ele não retrucou, porque ele percebeu que ele estava errado. Mas ele foi repreendido em amor. Ele foi repreendido de uma forma que trouxe para ele, de fato, o constrangimento de entender: eu estou errado. Aqui nessa manifestação, nessa conversa, o fruto do Espírito estava muito latente. Homens que verdadeiramente foram firmados e forjados em Cristo. Tanto é que depois que Paulo chamou a atenção de Pedro, Pedro, na carta de Pedro, ainda faz menção muito honrosa a Paulo, dizendo que o que Paulo pregava era realmente de Deus. O que Paulo falava era até difícil de interpretar, mas era de Deus o que Paulo estava falando. Um homem cheio do Espírito Santo, ele pode até errar, porque nós estamos num processo, estamos caminhando em Deus, estamos crescendo em Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se nós não nos movermos
com o Espírito Santo, ou nós mataremos alguém quando nos tornarmos acusadores das pessoas, dizendo que estamos corrigindo a igreja, nós vamos matar as pessoas. Ou então, quando vier uma correção, a gente achar que é tão bom, a gente é o suprassumo da santidade, é tão bom, que ninguém consegue nos corrigir. Pessoas às vezes dizem que não existe ninguém no mundo que tenha capacidade de corrigi-la. Só Deus pode corrigi-la. No dia que uma pessoa fala isso, ela já está assinando o seu atestado de óbito ministerial. Se não for de vida também. Porque Deus resiste o soberbo. Ele resiste. Ele ama o humilde. Mas ele resiste o soberbo. Não existe ninguém no mundo que não seja apto a ser corrigido, a ser ensinado. Pedro era o líder da igreja. Tinha mais de 40 anos quando Paulo chamou a atenção. Mais de 40 anos da morte e ressurreição de Jesus, quando Paulo chamou a atenção nada mais, nada menos do que do líder da igreja. Mas ele manso e humilde de coração. Porque quanto mais a gente vai para Jesus, a gente fica parecido com Jesus. E quando a gente é repreendido, pode ser que na hora da repreensão, Pedro não tenha gostado. Porque a palavra do Senhor diz que na hora da repreensão, ela traz para nós frutos de dor. Mas depois, ela vai produzir em nós frutos de justiça. Não é muito agradável quando a gente é corrigido. E Pedro era um homem, e com certeza não foi muito agradável para ele na hora que ele foi corrigido por Paulo. Mas dentro dele, o conhecimento de Cristo e a vida de Jesus produziu exatamente aquilo que tinha que produzir: o resplandecer da glória de Cristo. Quantas vezes nós na nossa vida, situações acontecem que a gente deveria reagir por sermos filhos de Deus, reagir como Jesus, manso e humilde. Mas muitas vezes nós trazemos para nós doença, enfermidade, sofrimento, dívidas. Sabe por quê? Porque na hora que nós deveríamos reagir cheios do Espírito Santo, infelizmente, nós nos tornamos soberbos. Achamos que nós somos melhor do que as pessoas. E não nos posicionamos operando o fruto do Espírito: mansidão, domínio próprio, fidelidade, lealdade, alegria, paz, amor. Contra essas coisas não existe lei. Se nós de fato nos movermos como Deus quer, a glória dele vai operar na nossa vida. Foi estabelecido o fruto do Espírito em nós, na nossa vida. Tudo que você fizer em paz, em alegria e em mansidão, Deus vai trabalhar em seu favor. Toda vez que você for injustiçado, toda vez que nós formos injustiçados, se nós reagirmos como Jesus reagiu, o nosso justo juiz
vai trabalhar em nosso favor. Vai conduzir as coisas de tal forma que nós seremos bem-aventurados. Então, todos os dias, nós temos que ver o que o Senhor Jesus está operando. Eu creio que Deus vai fazer maravilhas em nosso favor. Eu creio que é um novo tempo. Grandes testemunhos nós temos visto. Portas sendo abertas simplesmente por uma palavra branda. Simplesmente por chegar com humildade na frente das pessoas. Deus nos chamou para resgatar os princípios da palavra. Através de Jesus Cristo, Deus conta que a gente resgate os princípios da palavra. Educação é algo que tem que operar através da vida de crente. Pedir licença, agradecer, pedir perdão, desculpa. Educação. A expectativa da criação é a manifestação dos filhos. Sabe aqueles princípios que estão se perdendo com o tempo? Os princípios básicos familiares. Sabe? Princípios de honra. De filho chegar para o pai e falar: bênção, pai. O fruto do Espírito vai produzir em nós algo que o mundo chama de educação. Nossa, o fulano é tão educado. Não, ele não é educado, ele só produz a vida de Jesus. Ele só está manifestando a vida de Jesus. A palavra de Deus é um livro de princípios e valores. Os princípios de Deus são imutáveis, os seus valores inegociáveis. O mundo está gemendo pela manifestação de homens e mulheres de Deus que são educados. Gente, para ser crente tem que ser educado. Bons modos, maneira de tratar as pessoas, de respeitar, de honrar as pessoas. Andar sempre na verdade, fugindo de toda aparência do mal, ser agradável com as pessoas, ser sábio, prudente em tudo que faz. Deus conta conosco para mudar a vida de milhares e milhares de pessoas. As pessoas contam conosco, acreditando que a gente tenha exatamente o que elas precisam. Porque cada dia que elas olham para o mundo, elas veem uma destruição pior. A cada dia está ficando pior. Para o mundo a tendência é piorar. Mas existe um novo e vivo caminho. Existe uma esperança viva que nós carregamos para dar para eles. Para os gentios, Cristo é uma esperança. Para nós, a igreja, Cristo é a certeza. Que a esperança deles se torne certeza através da manifestação da glória de Deus em nós. Que a multiforme sabedoria de Deus venha a ser manifestada através da nossa vida. Em vez de nós ficarmos se degladiando em rede social contra pessoas que ainda não tiveram os olhos iluminados pela luz do Evangelho. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Vamos mudar a vida das pessoas que estão gritando por socorro. Em vez de se degladiar, vamos orar.
Em vez de atacar, vamos orar. Vamos orar. Nós precisamos de fato, nós somos a resposta de Deus para um mundo que está caótico. Nós somos a resposta de Deus para um mundo que está perdido. Manifeste o fruto do Espírito. Manifeste a glória de Deus. Veja se você não é a resposta de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor. A Bíblia diz que o amor de muitos esfriará. O mundo não tem o amor do tipo de Deus. Eles nem conhecem a Deus. Eles nem sabem quem é Deus. Muitos nem acreditam na existência de Deus. Como é que eles vão acreditar em algo que não é manifestado para eles? Teve um dia que um homem estava numa carroça e de repente o outro olhou e falou: entendes o que lê? Correndo do lado da carroça. Como é que eu posso entender se não tem quem me explique? Nós, a Igreja de Cristo, devemos explicar para as pessoas o amor que é Deus. Alegria. Que alegria! Se eles não conhecem a alegria que excede todo entendimento, que o mundo pode estar se acabando, mas em mim nada consegue arrancar a minha alegria. Como? A paz. Como é que eu posso dizer para eles sobre paz, se a paz é ser um com Deus e eles não sabem nem quem é Deus? É voltar à unidade. Que unidade se eles não conhecem Deus? Aleluia! Deus espera por nós. A paciência, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança, contra essas coisas não existe lei. O mundo está esperando pela manifestação dos filhos de Deus. O mundo está esperando para que os filhos de Deus se levantem e mudem a história deles. Parem de pensar apenas no nosso umbigo, em nome de Jesus. E a gente tem que se mover de fato, cheios da glória de Deus. Amém. Muito obrigado. Amo vocês. Vocês são um sucesso. Um povo poderoso. Nós vamos crescer e avançar mais e mais. Eu creio no nome do Senhor Jesus Cristo que a partir de agora nós viveremos a justiça de Deus. O povo será conhecido. O povo de Deus verdadeiramente será conhecido na terra. Como pessoas que mudam nações, mudam histórias de nações, para louvor e glória do Senhor Jesus. Gente que destrói toda cilada do inimigo e estabelece alegria, paz, justiça, mansidão, domínio próprio, temperança, benignidade. Pai, graças nós te damos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por esse tempo. Eu te louvo e te bendigo, Senhor.
Muda a nossa história. Muda a nossa vida. Pai, que esse vivo, novo e vivo caminho que opera em nós, de fato, venha mudar a história das pessoas. Em nome de Jesus Cristo, que a expectação das pessoas verdadeiramente seja sanada. Que a expectativa delas seja verdadeiramente, Pai, sanada, respondida, através de um povo, um sacerdócio real, um povo adquirido, nação santa, escolhida pelo Senhor. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus, que um novo tempo é estabelecido na terra, para louvor, honra e glória do Senhor Jesus. Que toda religião caia por terra e que verdadeiramente Cristo seja erguido. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, Cristo é levantado neste lugar. Cristo é levantado nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, para que todos vejam a salvação, a justiça, a cura e os milagres de Deus, em nome de Jesus.